Eu queria saber de você primeiro uma coisa. Onde é que você estava no dia 8 de março do ano passado? Vamos calcular, para não falar o dia exato, uma semana depois do Carnaval, né? Essa semana vai ser de estreia na Libertadores. Como é que estava a tua vida naquela época, um ano atrás? Ano passado a gente estava retornando às atividades com o Sub-20, jogamos numa quarta-feira de cinzas, e no dia 8 provavelmente eu devia estar na rodada posterior. Então, a rotina da categoria Sub-20. Você vai estar no dia 8 de março de 2017, um ano depois, vestindo a camisa de treinador do Flamengo, estreando na Libertadores, que é um sonho de 36 anos. Como é que está a tua cabeça em relação a esse momento diferente depois de um ano? Olha, uma satisfação enorme, porque a gente que inicia num clube, passa por todas as categorias como eu passei, um dia sonhar em poder estar dirigindo o Flamengo no profissional é uma coisa que demanda muito sonho e muito trabalho, né? E numa oportunidade, logo de cara, poder estar classificando a equipe para uma Libertadores, que é o desejo de todo torcedor rubro-negro, também de nós aqui do clube. Então é um sonho realizado, particular, mas também um sonho que foi vivido intensamente em conjunto com todos aqui no clube. Então a gente espera poder representar muito bem o clube, a camisa rubro-negra, e fazer um Flamengo forte na competição. Prometo que eu vou forçar a tua memória só mais uma vez agora. Você nasceu em 71, então em 81 você tinha 10 anos. Em novembro de 81 foi quando o Flamengo ganhou a Libertadores contra o Cobreloa. Você se lembra? Você estava onde? Você morava onde? Como é que era a tua rua? Você jogava bola? Com certeza, eu jogava muita bola. Eu morava numa vila, no Maracanã, bem próximo do estádio, ao lado praticamente da UERJ. E a nossa vila não entrava carro na época, né? Depois teve uma obra e passou a entrar carro também. A nossa vila era 100% residencial e a gente conseguia jogar bola na própria rua. E eu lembro muito vagamente, mas uma conquista que foi marcante, né? Do jeito que foi, contra o Cobreloa, por tudo que envolveu também a equipe chilena. E logo depois do Campeonato Mundial, então foi muito legal. Foi um ano que realmente ficou marcado para todo torcedor rubro-negro. As participações recentes do Flamengo, vamos lembrar 2010, quando chegou às quartas de final contra a Universidade do Chile, tem um time chileno agora de novo, como foi o Cobreloa e como foi a Universidade do Chile, em 2010. Depois, nas últimas duas edições, o Flamengo não passou da fase de grupos. Primeiro, você tem um diagnóstico, você tem olhado isso, tem importância esse retrospecto ou isso é irrelevante? Olha, realmente fica marcante, né? Mas a história tem que ser contada a partir de agora, né? Temos a oportunidade de fazer uma competição forte. Caímos numa chave bastante difícil, uma das chaves mais fortes. Estamos estudando, sempre que possível, de olho nas equipes adversárias jogando, né? Pelo ranking, né, que foi criado pela Conmebol, a gente sabia que ia cair numa chave difícil, né? Quando a gente caiu no pote 3, independente dos adversários, a gente sabia que ia jogar contra as equipes muito fortes. Mas todas as chaves têm as suas dificuldades, nós temos visto aí, a cada ano que passa, sempre aparecendo equipes novas, surpreendendo até, a equipes mais tradicionais. O que a gente está fazendo é trabalhando muito para que a gente possa entrar forte na competição e realmente fazer a força do Flamengo, a diferença também já nessa primeira fase. Quer dizer, se tocou no ponto do ranking, ou seja, tem relevância ter ido mal nas últimas duas edições, porque você tem como a herança, se você tem que construir uma história nova, mas a partir de uma herança que você recebeu. Você não ter experiência de Libertadores, quer dizer, até que ponto isso pesa? Até que ponto você pode se calçar ou trocar experiências? Até que ponto os jogadores que têm experiência em Libertadores, você vai ouvir? Quanto ajuda? Olha, acho que ajuda bastante, porque sem dúvida alguma a experiência é algo que a gente adquire com o tempo. Mas a gente está tentando, nesse tempo que a gente está no profissional, buscar não só com os atletas, mas com outros colegas de profissão, trocando o máximo de informação possível das peculiaridades da competição, né? Não só das equipes, mas também da competição. Então, as equipes sul-americanas vêm evoluindo bastante, não só as tradicionais, né?
as escolas argentina, uruguaia, que a gente sempre soube, foram escolas sempre fortes, mas na última década a evolução da escola chilena é gritante, a escola paraguaia é sempre muito competitiva, e além da venezuelana subindo, a boliviana sempre também fazendo bons trabalhos, equatoriana. Então são competições bastante complicadas, equipes que realmente são muito mobilizadas para disputar essa competição. Em algumas cidades também a questão da altitude acaba interferindo um pouco, mas no que diz respeito a pegar informação, os atletas ajudam bastante, a minha comissão técnica também está buscando bastante informação, colocamos pessoas para observar os adversários, também nos seus respectivos países, para que a gente possa obter o máximo de informação e cercar os atletas de tudo aquilo que possa ser importante nessas partidas. Quando se falou de trazer Trauco, de trazer Berrio, na período de contratações se especulou sobre a possibilidade do Vargas. Essa experiência em Libertadores estava contabilizada? Tem a sua parcela, porque a gente entende que a facilidade da língua e também a questão de atletas já terem disputado essas competições deveriam facilitar nos momentos mais agudos da competição. Também tem o outro fato de que o mercado sul-americano é hoje atrativo também financeiramente para os clubes brasileiros. Então, acho que foi juntado essas duas condições para a gente poder trazer o Trauco aí. Também esteve no radar o Berrio e chegou a estar no radar outros atletas também. Você tocou num ponto da língua, eu vou correr o risco aqui de cometer dar uma opinião que pode não ser exatamente precisa. Se você for buscar a história a gente fala muito sobre a questão da língua, a gente fala muito sobre a questão de ter estrangeiros no time. O Brasil só foi campeão com o Grêmio, com o Inter, com o Palmeiras em 99. São 6 estrangeiros e 5 times das 17 conquistas do Brasil que tinham jogadores estrangeiros no elenco. Perceber isso, você acha que é mais importante hoje do que era no passado? Ter um jogador que fale espanhol, um jogador que tenha a malícia do futebol sul-americano? Eu penso que é uma conjunção de fatores. A qualidade dos atletas sul-americanos tem aumentado bastante, vem no reboque da subida da qualidade da sua escola, e isso acaba ajudando, sendo mais um fator para ajudar a gente. A questão financeira, que, por exemplo, quando a gente fez uma pesquisa ao Trauco, nenhum dos outros atletas que a gente fez a pesquisa na lateral esquerda tinham diferenças muito grandes, até eram mais salários maiores ganhavam mais do que o Trauco ganhava no universitário. Então, não só na questão técnica chamou atenção o atleta, mas também a questão financeira acaba ajudando. Então, nesse contexto todo aí, percebemos que poderia ser mais um auxílio, porque sem dúvida alguma, quando a gente joga contra uma equipe, o juiz é peruano, a gente tem o Guerreiro, tem o Trauco, o juiz é colombiano, nós temos o Coelho, o juiz é argentino, nós temos ali o Mancoelho. Então, realmente é um fator que pode ajudar a gente nessas partidas. O Flamengo tem esse desafio de voltar a ser campeão depois de 36 anos. Você falou o ponto do Flamengo ter sido campeão em 81, que é uma outra coisa que a gente diz muito de Libertadores. Libertadores é guerra, Libertadores é batalha, Libertadores tem que ter espírito de Libertadores. Às vezes me vem à cabeça que o Brasil ganhou muitas vezes Libertadores com times que eram futebol arte. O caso mais emblemático talvez seja o Flamengo, o Santos dos anos 60 e o Flamengo de 81. Ganha-se Libertadores jogando bem ou ganha-se o Libertadores guerreando? Eu acho que as duas coisas. Não tem como desmembrar, você precisa ser competitivo e também jogar bem. Porque o jogar bem vai te aproximar da vitória. E eu acho que você colocar competitividade numa equipe que está jogando bem, é muito mais fácil de você fazer o contrário, né? Uma equipe que só está competindo e você colocar o futebol, incluir a parte técnica ali. Mas, sem dúvida alguma, é fundamental que você compita, vença alguns jogos, que talvez alguns jogos que vão caminhar para um jogo muito mais guerreado, como você usou o termo,
e que você entenda que aquilo ali vale uma classificação para uma final, para uma fase de semifinal, para uma final, enfim. São jogos que o fator casa ajuda, interfere bastante. Se eu não me engano, até ano passado só não valia o gol fora na fase final, né? Então, assim, realmente você saber jogar dentro de casa, porque você tem que ter o time certo de você atacar sem se resguarnecer, né? Porque um gol que você sofra pode colocar em risco a tua classificação. Por que você acha que existe essa tradição do Flamengo de técnico que sai da casa, né? Campeonatos brasileiros que o Flamengo conquistou. Cláudio Coutinho, que começou como técnico aqui, depois o Carpegiani, que virou técnico depois de ser assistente do Dino Sani, jogador do Flamengo, depois do Carlos Alberto Torres, que chegou em 83, mas tinha sido jogador do Flamengo, depois o Carlinhos 2 vezes, depois o Andrade, que saiu de interino para ser campeão brasileiro, e você, no ano passado, brigou para ser campeão brasileiro. É a água que toma? Olha, eu acho que é importante você conhecer o clube, né? E o Flamengo, por coincidências ou não, acaba tendo esses números que você acabou de passar. Antes de mais nada, um imenso prazer de estar fazendo parte e me aproximando de nomes tão consagrados como todos eles que foram aqui no clube. O que eu procuro fazer é fazer uma história também aqui no clube, que eu possa ter a alegria e a felicidade que esses treinadores tiveram aqui. Mas, sem dúvida alguma, o fato de conhecer o clube facilita, porque o Flamengo é realmente um clube gigante, que vive uma evolução a cada dia, e conhecer e reconhecer os seus ambientes aqui, os seus momentos, facilita bastante não só o relacionamento com todos aqui no clube, como também com os jogadores dentro do campo. E conhecer esse processo de formação e transição dos jogadores. A história, desde o Flamengo, o craque o Flamengo faz em casa, e nos últimos anos discutia-se muito a formação e a transição. Você já colocou no time que você ganhou da Copa São Paulo do ano passado, não exatamente do time, mas da base. O Jorge jogou com você, o Ronaldo subiu, o Paquetá, o Viseu. O problema do Flamengo é maior na formação ou na hora de subir? Olha, realmente a frase craque o Flamengo faz em casa ficou um tempo em dificuldade, né? Parece que a gente não conseguia colocar os atletas no profissional, na qualidade e no desempenho, nos números que eles vinham apresentando. Eu só sei que é muito difícil o atleta realmente que consegue chegar ao profissional do Flamengo e consegue passar essa pressão toda que se ele conseguir passar por isso, fatalmente ele vai ter sucesso na carreira dele. Mas desde que o presidente Eduardo Bandeira de Mello chegou, e na primeira gestão dele ainda, ele deixou bem claro que gostaria de buscar realmente esse lema e fazer isso acontecer. E já nessa segunda gestão, quando ele me fez o convite, quando a gente teve a oportunidade aqui, juntou a vontade dele com o meu desejo, porque a gente trabalhando ali embaixo e vendo o tamanho da qualidade dos jogadores, a quantidade de jogadores que a gente tinha, às vezes ficava se perguntando o que a gente lá embaixo estaria fazendo de errado de não prospectá-los. Estou com esse desafio também, é um desafio pessoal. Lógico que eu tenho falado com os atletas que eles precisam mostrar por que chegar à categoria profissional e não colocá-los por colocar só porque é da base, mas eles precisam fazer por onde. Eles estão bem cientes em relação a isso e esse é o desafio. O objetivo de uma equipe que, como vocês falam, hoje nós vamos para jogar e vamos para ganhar, é assim que vocês falam, hoje a gente jogou para jogar e jogou para ganhar. Na tua experiência de fazer a transição, de ver um garoto com 13, depois com 17, que chegou ou não chegou ao profissional, quais são as grandes armadilhas? Quem você viu cair em qual armadilha? Bem, até, lógico, não querendo fazer comparação de uma época para outra, né? Eu citei o Moser aqui, ele falou que quando subiu o profissional,
Ele ficou satisfeitíssimo porque assinou o primeiro contrato e era um salário mínimo e meio. E hoje os atletas, eles chegam, não tinha empresário, o passe era do clube, né? Você conseguia ter o controle um pouco maior sobre os meninos. E, na verdade, com todas as mudanças que foram feitas, a evolução do jogo, a evolução do futebol, a evolução do que envolve o futebol, acabaram levando a... Hoje a gente tem garoto com 18, 19 anos praticamente definido financeiramente, né? Sim. Então isso aí às vezes acaba atrapalhando um pouquinho, porque ele para de se concentrar efetivamente no futebol, no treinamento, no seu dia a dia, que no meu modo de ver é o mais importante disso tudo, e também acaba se preocupando com outras coisas que não deveria estar preocupado naquele momento. E logicamente que isso aí acaba tirando um pouquinho o foco dele. Talvez esse não, talvez não, para mim essa talvez seja a maior dificuldade nessa transição. Você caiu em alguma armadilha dessa? Porque você foi juvenil júnior, São Cristóvão, Olaria, e não virou profissional? Eu não virei profissional, eu tive uma passagem curta no Olaria, fiquei 6 meses no meu primeiro ano de juvenil. Depois, o convite de um treinador meu de futsal, que tinha ido para o São Cristóvão, eu fui jogar uma categoria de juvenil, segundo ano, joguei o Campeonato Carioca. E na subida para os juniores, fiquei mais 6 meses, mas a dificuldade era muito grande, né? Então não cheguei ainda a ter essa experiência, mas sem dúvida alguma, atletas a gente tem, sabe, acho que todo mundo tem uma história dessa, né? Atletas que foram muito bem nas categorias de base, chegando ao profissional, acaba perdendo um pouco o fio, acaba perdendo um pouco a linha de trabalho e se perde aí. O futebol hoje, se você levar em consideração que o atleta tem uma maturação, 3, 4 anos para aparecer, 23, 24 anos. Hoje, se 24 anos o rapaz não tiver virado, ele vai ter que começar uma nova história, né? Porque cada vez mais cedo se sobe ao profissional. Quando você chega no patamar que você está, ou até chegar, tem preconceito com o técnico que não foi jogador? Olha, eu particularmente não tenho sentido isso. Lógico que existem correntes, né? Existem pessoas que gostam, dirigentes, enfim, pessoas que gostam de que o treinador tenha sido ex-jogador porque acredita que possa passar um pouco mais de um conhecimento. Mas eu penso que o conhecimento, o conteúdo é o que vale, independente se foi ex-jogador, se não foi ex-jogador. Eu não fui ex-jogador porque, infelizmente, não deu para ser. A minha qualidade não me permitiu seguir em frente. Mas gostaria muito. E essa vontade também conta, né? Porque a partir dali comecei a estudar bastante, comecei a viver o futebol, primeiro como futsal, né? Vivi muito tempo no futsal, a minha base é no futsal e eu tenho muito orgulho de falar disso, porque eu acho que é um esporte que pode dar muito mais ainda do que dá para o futebol. E depois, vindo para o futebol de campo, continuei nessa rotina de estudar e trabalhar ao mesmo tempo e estou tendo a minha oportunidade, mas independente qual é a origem do treinador, a gente vê na Europa treinadores renomados que nem educação física fizeram, né? Então, enfim, a questão é da qualidade do conteúdo mesmo. Ninguém aqui é mais importante que ninguém, tá legal? O que o Dudu faz ali nos bastidores, o que o Kleber tá ali, o que o Jairão fez hoje lá, que o treino foi excelente, que os colegas que fizeram lá, tá todo mundo de parabéns. E a gente tem voos muito maiores, voos do Urubu, são voos altos, amplos, e a gente vai buscar coisa bonita, coisa grande nesse ano. Começou conversando sobre onde você estava um ano atrás. Como é que você imagina que vai ser a sua vida aqui no dia 8 de março de 2018, digamos? O que você está projetando, programando para esse ano? Olha, eu, sinceramente, PVC, eu nunca fiz muitos planos para frente, não. Vivo o futebol semana a semana, porque é um exercício que eu tento fazer e focar muito no que está real para mim. Temos agora uma final e depois sim a estreia da Libertadores. Então, é uma semana, né, 15, 20 dias aí, importantíssimo para a gente, mas eu espero que em 2018 a gente possa estar conversando novamente e, se Deus quiser, com o Flamengo campeão da Libertadores, tentando buscar aí um campeonato, quem sabe. A Libertadores você projeta também semana após semana? Ou você tem que projetar diferente? Um pouquinho, eu estou muito focado no São Lourenço agora, estudando bastante, até porque eles estão, como eu lhe falei, com pouca programação, né? Eu soube que eles fizeram 2 amistosos contra o Talheres, né? Venceram um de 4-1, perderam o outro de 2-1 na casa do Talheres, mas pelo fato
de não estar jogando ainda o Campeonato Argentino, que parece que recomeça agora, eles jogam contra o Belgrano. Então, ali meu foco na Libertadores é ali, para depois pensar em Católica, temos um tempo grande até o terceiro adversário. Essa é uma última pergunta para você. A gente passou os últimos anos sempre falando sobre o Flamengo vai contratar fulano, vai contratar cicrano. E nesse período de pré-temporada também o Flamengo deixou claro que tinha contratações pontuais, como veio o Berril, como veio o Trauco, como veio o Rômulo. Até que ponto fez mal essas mudanças, fizeram mal essas mudanças constantes de elenco? Até que ponto você ter a base do ano passado é um reforço para este ano? Bem, eu tenho uma premissa comigo que no futebol profissional, aqui no Brasil principalmente, é quase que uma utopia. O futebol não se faz em pequeno prazo, é de médio para longo prazo. Então, quando a gente se reuniu em outubro do ano passado, já para pincelar algumas coisas de 2017, eu deixei bem claro que o meu desejo era continuar com boa base da nossa equipe, porque construímos um ambiente muito legal aqui e eu acho que o ambiente é metade do caminho andado para você ter uma equipe de sucesso. Hoje eu tenho certeza absoluta que os atletas vêm ao clube com satisfação, com prazer, e é um grupo que se respeita, se cobra, mas ao mesmo tempo sabe exatamente o tamanho da responsabilidade que é de jogar pelo Flamengo e o tamanho da responsabilidade que é 2017. Então, percebemos onde poderíamos contratar, mas o fato de contratar seria exclusivamente onde a gente tivesse a necessidade. Os dois pontos principais, a gente manter a base e também trabalhar com a nossa categoria de sub-20 mais próxima a gente. Para o início de ano, eu acho que a gente está conseguindo fazer isso, mas logicamente que você começar um ano bem, não quer dizer que você vai ter sucesso lá para frente. O que interessa realmente para a torcida é que a gente consiga transformar todo esse bom ambiente, esse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui com tanta dedicação, isso a torcida pode ter certeza absoluta, que a gente vive o clube quase que 24 horas por dia, a gente chega aqui cedo, vai embora tarde, não estou falando só de mim, estou falando de toda a nossa comissão técnica, de direção. O que a torcida pode esperar é uma equipe bastante determinada, bastante comprometida, uma equipe que vai brigar por todos os resultados do início ao fim. Desde 2011, o Flamengo não tem o mesmo técnico de janeiro até dezembro. Que pelo menos em dezembro a gente sabe onde você esteja, que seja aqui no Flamengo. Obrigado por você. Obrigado, Ricardo. Boa Libertadores para você. Para nós, se Deus quiser.